Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e dizer que é uma alegria estar neste momento, a trazer uma palavra da parte do Senhor para o seu coração. Creio que essa palavra ela fará, espero que ela possa falar poderosamente ao seu coração, possa trazer uma reflexão, e aqui essa reflexão possa produzir na vida de cada um de nós, uma atitude nova, uma atitude agradável ao Senhor. Bom, o texto que nós vamos ler nesta noite é em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo do 15 em diante. Diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros e figos de abrolho? Assim toda árvore boa produz bom fruto, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Paizinho querido e amado, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, que ela é poderosa, que ela é transformadora, que ela muda o interior das pessoas, e que esse interior sendo mudado, ó Deus, ele modifica as atitudes, modifica os pensamentos, modifica as intenções, e ela, Deus, nos faz mostrar aquilo que ela deseja realizar através de nós. Pai, que nessa noite cada vida que aqui se encontra a ouvir essa mensagem possa ser, Deus, impactado pela tua palavra, possa ser, Deus, moldado pela tua palavra, para o louvor da tua glória. Fala conosco através do teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. O título dessa mensagem, como já falou o irmão Jorge, é a árvore e seus frutos. Jesus, quando ele pega essa parábola, que ela tem também uma segunda, ela se repete em Lucas capítulo 6, ele pega a árvore, e faz aí usa a linguagem da árvore, para falar para as pessoas da sua época, e as pessoas entenderem o que eles queriam dizer. Então ele usa essa metáfora, da árvore, essa linguagem de comparação, e diz que a árvore boa produz bons frutos, e a árvore má, ela produz maus frutos. E que a árvore é conhecida pelos seus frutos. E de fato, quando Jesus está falando isso, e a gente ouve essa mensagem ainda hoje, após 2000 anos, e você fala de árvore e de fruto, você identifica de fato uma árvore pelo seu fruto. Um pé de goiaba, um pé de manga, um pé de caju. Ele vai dar o seu fruto segundo a sua espécie. E quando ele fala disso, ele está trazendo uma mensagem não para árvores,
mas para as pessoas. E as pessoas aqui, quando Jesus fala de árvore ou de frutos, ele está falando de atitude. Ele está falando do que eu tenho feito, do que você tem feito, como você tem agido, como você tem se portado diante dos seus familiares, diante das pessoas, diante da sociedade, diante desse mundo. Como você tem se comportado? E ele diz que as pessoas, elas agem conforme elas são. Se elas forem boas, elas vão agir daquela forma. Se elas forem más, elas vão agir de maneira má. E eu faço uma pergunta para você. E você? De que maneira tem agido? E como você se classifica diante desse mundo? Como uma pessoa que tem frutos bons ou frutos maus? Essa é uma reflexão que eu deixo para você. Mas voltando para a árvore e seus frutos, o fruto, ele tem algumas utilidades, né? E o que nós podemos ver é que o fruto ele serve para o alimento, para alimentar as pessoas. Falando do fruto como fruto de uma árvore, ele serve para alimentar as pessoas, para alimentar os animais, para alimentar os pássaros. Como a sua semente, ela serve para preservar a espécie. Então a semente serve, o fruto serve tanto para o alimento como para a preservação da espécie. Assim também, o homem, né, ele com suas atitudes, ele vai produzir os seus próprios frutos, também vão alimentar. Esses frutos, eles vão alimentar. Esses frutos também, eles vão preservar essa espécie, ou esse tipo de semente, ele vai preservar os tipos de atitudes, vamos dizer assim. Então, quando o homem é mau, automaticamente, ele está divulgando a maldade. Ele está trabalhando a favor da maldade. Assim como o homem bom, ele está divulgando a bondade. Ele está ensinando a bondade através das suas atitudes. E quando nós olhamos para esse tipo de pensamento a respeito, ou essa busca, ou esse entendimento a respeito dessas duas situações, então nós começamos a perceber que nós temos uma grande responsabilidade. E era isso que Jesus estava dizendo, nos chamando a atenção. Ele disse que o homem bom, do tesouro do seu coração, ele tira aquilo que é bom. E o homem mau, do tesouro do seu coração, ele tira o que é mau. Quando ele fala de tesouro aqui, irmãos, ele está falando do pensamento que está dentro de nós, que mora dentro de nós, que reside dentro de nós. Esse pensamento mau, que ele certamente ele vai sair de nós e vai provocar uma atitude diferente, ou igual àquela que está dentro de nós.
Se eu penso em fazer o mal, e eu tenho isso no meu entendimento, no meu interior, jamais eu vou querer fazer o que é bom, porque o mal está residindo dentro de mim. Ele mora em mim. Assim também, um homem bom, ainda que ele queira fazer o que é errado, mas ele disse, não, eu vou fazer o que é correto. Isso não está em mim. Eu lembro-me que uma vez, eu e o meu cunhado estávamos conversando na calçada, e ele me contando uma história, que pela manhã, aliás, meio-dia, tinha entrado um rapaz na sua casa, e tinha roubado alguns pertences dele. E ele estava me contando a história na calçada, e quando ele olha, o mesmo indivíduo estava saindo de dentro da casa dele, pulando o muro, e nós corremos para lá. E quando nós chegamos lá, nós ficamos sem saber o que fazer. Ou seja, eu crente, ele crente, não havia em nosso coração a índole de maltratar, de bater, de fazer e acontecer. E eu fiquei pensando, digo, cara, como eu sou bobo, né? Assim, mas depois eu pensei, eu não posso trazer para fora aquilo que eu não sou. Eu sou essa pessoa. Não dá para mim bater, chegar e reagir. Então eu entendi que dentro do meu coração não havia esse terror ou esse desejo de violência. Assim como no coração de muitos não há esse desejo de violência diante de uma circunstância. Há outros que, diante de uma circunstância qualquer, eles reagem e eles querem, e eles são maus, e querem ser, eles fazem mal porque têm prazer na maldade. Jesus está falando disso. Do homem mau e do homem bom. Ou seja, daquele que tira do seu coração o que é bom, do tesouro do seu coração. Que tesouro? O tesouro bom e o tesouro mau. Que coisa. Mas cada um desses, sendo trazido para fora, ele ensina a humanidade, ensina a sua geração como se deve agir. Cada um deles estão ensinando a sua geração como se deve agir. Aqueles que o ouvem, aqueles que o veem, aqueles que os acompanham, aqueles que os observam, eles estão sendo ensinados. E Jesus chama a atenção para isso. Eu sei que no princípio do capítulo ele vai falar sobre os falsos mestres, os falsos pastores, mas eu não quero me ater a esse detalhe, mas eu quero falar exatamente sobre essa questão que reside dentro do ser humano. Não como uma classe de pessoas, mas colocando todos no mesmo barco. E o Senhor, que é bondoso, que é misericordioso, ele sabia que o homem, ele é violentamente mau, ele se inclina para o mal, ele busca o mal, e então ele quis, na sua infinita graça e misericórdia, que o homem conhecesse o lado bom, conhecesse a verdade sobre ele. E ele começa trazendo pessoas para junto de si. Você vê Abel, você vê Enoque, você vê Noé, você vê Abraão, você vê Isaac, Jacó, e aí a família vai aumentando.
E ele está sempre dizendo, no meio desse mundo, onde há milhares ou centenas, na época talvez seria uma centena de países, que não obedeciam, mas existia um povo na face da terra que eram obedientes ao Senhor, que se alimentavam de Deus, que buscavam do Senhor o seu alimento. Porque a Bíblia diz que o inimigo, Satanás, ele é mau, ele é mentiroso, ele é enganador desde o princípio. E ele conseguiu plantar essa maldade no coração do homem. Mas o Senhor veio trazer o resgate através de um ensino diferente. E dentre todas as nações da face da terra, o Senhor levantou uma nação que pudesse ser obediente ao Senhor. A nação de Israel. E os tempos se passaram. E o desejo de Deus não ficou apenas em uma nação exclusivamente. Quando Jesus vem e morre e ressuscita, ele chama para si agora não apenas uma nação exclusiva, mas ele chama um povo exclusivo seu. Um povo que pudesse ser exclusivo para ele. E esse povo exclusivo, eles não eram escolhidos a dedo como se escolhe. Eles eram colocados diante do Senhor, como hoje se vê. Como o Senhor estava pregando na sua época, através do arrependimento. Então o arrependimento, ele era e é o caminho pelo qual a pessoa que está envolvida pelos ensinamentos, esse é o caminho pelo qual se pode andar, se pode achar para poder chegar diante do Senhor, mediante a sua vontade. E o Senhor vai dizer que, em João capítulo 15, que Ele é a videira verdadeira. Jesus é a videira verdadeira. Diz, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o viticultor. E toda árvore que está em mim, ela dá muito fruto. Ela frutifica. E ela frutifica, e se ela não frutificar, eu corto. Mas se ela frutificar, eu limpo para que ela dê mais fruto ainda. Então Jesus está ensinando e dizendo que o caminho ou a maneira de se frutificar, de se praticar algo que seja agradável a Deus, só pode ser através dele. Só através de Jesus nós podemos ter frutos dignos que agradem ao Senhor. Sabe, irmãos, e o Senhor, Ele não quis simplesmente no mundo escolher um povo para dizer, eu tenho um povo na terra. Não, Ele escolheu um povo para dizer, esse povo eu vou salvar. Esse povo, ele vai aprender de mim. Ele vai praticar aquilo que eu pratico. Ele vai aprender na minha palavra. E ele vai ser diferente do mundo. Ele vai praticar as obras contrárias às obras do mundo. Ele vai aprender do meu espírito. Louvado seja Deus. Atos capítulo 10, versículo, acho que 38. Deixa eu ver se é 10, 38. Tomara que eu não esteja errado. Eu me lembrei desse texto agorinha. Isso. Como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com poder.
o qual andou por toda parte, fazendo o bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olha aí, fazendo o bem. Então esse bem que Jesus está fazendo, que bem? Se importando com o necessitado, se importando com aquele que era desprezado, se importando com aquele que está envolvido nas drogas, se importando com aquele que está envolvido na enfermidade, na confusão dentro de casa, na confusão no lar, na violência, na mentira, na falsa religião, que está entrando por um caminho que não traz transformação na sua vida. Então Jesus, ele diz que o Espírito de Deus, ou melhor, Deus ungiu com o seu Espírito para que ele fizesse. E Jesus então chega no capítulo 15 de João, ele vai dizer: quem não estiver enxertado em mim, quem não estiver ligado a mim, não pode produzir esses frutos. Pode produzir qualquer outro tipo de fruto, mas que não vai agradar a Deus. Ele diz que, olha, sem mim nada podeis fazer. Aquele que está ligado em Cristo, ele pode produzir os bons frutos. E quais são esses frutos, né? A Bíblia vai dizer lá em Gálatas 5, que as obras da carne, elas são manifestas. Ou seja, as obras daqueles que não estão ligados em Deus, elas se manifestam. Elas são vistas. Elas são percebidas. E elas também são copiadas. As pessoas copiam também as obras más. E as boas também. Prostituição, impureza, lascívia, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, pelejas, heresias, contendas, roubo, bebedice, mentira, traição e tantas outras coisas que nós vemos no mundo, elas são trazidas à tona e manifestadas através das pessoas para as outras pessoas, porque elas estão sendo alimentadas pelo tronco chamado Satanás. Quando as pessoas, só há dois tipos de ser pelo qual nós podemos ser alimentados, ou Deus ou o diabo. Ou você aprende e pratica as obras do maligno, ou então você pratica e anda na presença. Jesus disse: só há um caminho. Só dá para andar por um caminho, ou você anda num ou no outro. E ali as obras da carne, elas são manifestas na vida das pessoas. Como ela não tem exigência, como ela não tem, sabe, uma norma, ela é liberada, ela é larga. Jesus compara esse como um caminho largo, espaçoso, que a pessoa faz o que quer, quando quer, da maneira que quer. Só que Deus, quando Ele chamou um povo para ser seu, exclusivo, Ele traçou as diretrizes, Ele traçou um caminho, Ele trouxe uma lei, Ele trouxe o ensinamento, e para nos ajudar, além do ensinamento, Ele traz o seu Espírito e coloca em nós para nos convencer a cada dia daquilo que nós precisamos praticar. O Espírito Santo não nos pega e nos força a praticar, mas Ele nos diz como praticar. E é minha e é sua. O Espírito Santo, Ele é o nosso ajudador. Ele não é aquele que faz por nós, é aquele que ajuda a nós. Então,
Jesus disse que, Paulo vai dizer que as obras da carne, elas são manifestadas, e elas são vistas, e elas são copiadas pelas pessoas. Mas aí, já com a questão daqueles que o Senhor escolheu, ele já não manifesta como obra, mas como fruto. O fruto. Ou seja, os frutos do Espírito, eles são vistos também. Eles são dignos de serem copiados também. Eles são dignos de serem ensinados aos outros também. E eles são dignos de serem praticados. E os frutos do Espírito, eles são diferentes das obras da carne. Aonde tem o ódio, o amor, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, domínio próprio, temperança, que é o equilíbrio, e tantos outros. E a Bíblia diz que contra esses não há lei. Ou seja, você tem liberdade para andar por esse caminho, praticando aquilo que o Espírito Santo te convencer e te disser. Aquilo que ele te disser, aquilo que ele te orientar, você deve fazer, porque essa é a vontade de Deus. Louvado seja Deus por isso. Porque nós somos chamados para frutificar. Nós somos chamados para revelar. E nós revelamos aquilo que nós somos, muitas vezes sem intenção alguma. Isso, não sei se voluntariamente, nem involuntariamente mas acontece naturalmente, vamos dizer assim. Acontece naturalmente. E você vê isso quando a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E quando a gente olha para esse coração está cheio que essa boca fala, às vezes a gente se assusta com o que a boca fala. A gente se assusta com as atitudes que a gente pode cometer. Daí é importante que nós estejamos em harmonia ou em sintonia. Porque se estivermos em sintonia com o Espírito Santo de Deus, nós vamos entender que no momento de uma reação brusca nossa, nós precisamos nos equilibrar. Diante de um momento de desespero, como nós vemos no país hoje, nós vamos entender que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela repousa sobre nós. Ou seja, ela está sobre, ou deve estar sobre nós. Precisamos entender que o mundo pode virar ao avesso, de cabeça para baixo. Mas você que confia no Senhor, você é uma pessoa serena. Sabe dos riscos? Sabe. Mas sabe que você está na mão de um Deus Todo-Poderoso e que Ele não vai te abandonar. Ainda que você morra, ainda que você desça à cova, né? Mas a sua alma vai estar em paz com Deus e ela vai morar no céu com o Senhor. Ou seja, Deus, Ele, pelo seu Espírito, está movendo o seu povo, que obedece, que atenta para a sua palavra. E há um povo enorme, uma multidão de gente que diz que é servo de Deus.
Inclusive eu digo que sou servo de Deus. Mas, irmãos, Jesus está dizendo claramente: se conhece pelos frutos. Não se conhece pela pregação. Não se conhece pelo que eu digo. Não que se conhece por o que aquela pessoa fala. Porque ela pode preparar um discurso bonito e convincente. Acompanhá-la no dia a dia, você vai perceber. Você vai entender. E você vai discernir se esses frutos são gerados pelo Espírito ou se são coisas da carne. Você vai perceber. Irmãos, e quando você olha e faz esse retrato dessa realidade, e de repente você está hoje, uma hora dessas, dizendo: Senhor, eu pensava que era crente. Ou eu pensava que estava fazendo as coisas de maneira correta. Ou então eu estava me esforçando para produzir alguma coisa. Irmão, se você for se esforçar para produzir os frutos do Espírito, você nunca vai conseguir. Sabe o que você deve fazer? É se envolver com Deus. É se envolver com a palavra. É meditar na palavra. É conhecer a respeito de Deus. É orar. É jejuar. É praticar as obras que o Senhor mandou praticar. E quando você começar a fazer isso, automaticamente as pessoas vão perceber que você mudou. Porque você não está apenas convencido de que você precisa mudar. Você realmente mudou. Você realmente está se esforçando. A Bíblia diz que o reino de Deus ele é tomado à força. Esforçai-vos por entrar pelas portas estreitas. Esforçai-vos entrar pela porta, né? Porque estreito é a porta, estreito é o caminho, apertado é a porta, não sei, uma coisa assim. E poucos são os que entram. E eu quero estar lá. E você? Então, abra seus olhos. Perceba a importância da palavra de Deus. Perceba a importância do que o Senhor está falando ao seu coração. O que Ele falou e o que Ele está falando. E deixa Deus moldar a sua vida. Deixa Deus transformar seu coração. Porque eu de mim mesmo não posso fazer nada. Jesus disse: olha, sem mim, nada podeis fazer. Então é Jesus quem opera, é Jesus quem transforma, é Jesus quem salva, é Jesus quem liberta. O que você precisa fazer é entregar a sua vida para Ele. Como diz Salmos 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Glória a Deus por isso. Então, você precisa aprender de Deus. Você precisa deixar o Espírito Santo falar contigo. E precisa obedecer sua voz. Atentar para o que o Senhor está falando. Louvado seja Deus por isso. Então, queria agradecer a você por esse momento que você parou para estar ouvindo a palavra que vem do Senhor. E dizer que o Senhor deseja realizar na sua vida algo poderoso. E você que ainda não conhece o Senhor, ou que não fez uma decisão ao lado do Senhor, você nessa noite tem uma oportunidade. Ou então você está numa situação complicada e você olha e percebe que não era isso que você queria. Não são essas as obras que você está praticando que agradam a Deus. Que os frutos não estão sendo projetados, não estão saindo de você como o Senhor os desejaria.
Então você pode, nessa noite, começar por um caminho. O caminho é arrependimento. O arrependimento, irmãos, é algo que o Senhor valoriza. Porque o arrependimento sincero, verdadeiro, ele prova, porque ele vai provar sua atitude nova. O arrependimento verdadeiro não é aquele que eu choro, que eu me lamento e que amanhã eu esqueci. O arrependimento verdadeiro, ele nasce de dentro. Ele nasce lá no âmago. E ele sai com uma decisão. Eu vou mudar. Eu vou me esforçar. Eu vou cumprir minha responsabilidade, que certamente o Senhor fará dele. Eu quero orar por você, que está com esses pensamentos na sua mente, que quer mudar de vida, que quer aceitar Jesus no seu coração. Ou você que já é crente, mas precisa tomar uma decisão, ou você que já se desviou e precisa retornar para a casa do Senhor. Eu quero orar por você. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração onde você estiver. Paizinho querido, em nome de Jesus, te dou graças, Deus, porque o Senhor falou conosco. Porque o Senhor, Deus, a tua palavra, ela é como espada, e ela penetra, ela é como martelo, e ela quebra, ela amolece, ela transforma o coração endurecido em um coração que possa ser trabalhado por ti. Uma mente que rejeita, agora é uma mente, Deus, que pode ser ensinada por ti. Pai, ensina esta vida nessa noite. Desfaz, Deus, essa dureza, esse engano, essa falsa santidade, essa falsa realidade, essa mentira que essa pessoa andava falando todo o tempo, dizendo que era. Ele mesmo dentro do seu coração sabia e sabe que não é. Pai, que em nome de Jesus Cristo, essa verdade que vem do Senhor, que foi confrontado com a verdade que estava no coração dessa pessoa, que não era a verdade que agradava ao Senhor, seja mudada, e essa pessoa seja restaurada, seja liberta, seja transformada, seja fortalecida, seja, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, revestida de autoridade, e que ela seja, Pai, em nome de Jesus Cristo, ungida com o teu Espírito, para fazer o bem, em nome de Jesus, aleluias. Queria agradecer você por ter ouvido essa mensagem, e que você possa compartilhar com outros aí, e domingo, 8h40, sábado, 7h30, com os jovens, uma ministração. E domingo, 8h40, com outra ministração com o pastor Plácido. Você é o nosso convidado para convidar outros, né? Compartilhar com outros aí e divulgar esse trabalho, porque certamente será para a grande e para a glória do nome do Senhor, que para engrandecimento do nome do Senhor e para a edificação da sua vida. Aleluias. Amém.